Olá, cursista. O assunto hoje que a gente vai abordar aqui são as distribuições amostrais. O que seriam essas distribuições amostrais? É o seguinte, dizem realmente existe um teorema chamado Teorema do Limite Central, que ele afirma que todas as distribuições amostrais, ou quase todas, elas se comportam dentro de uma distribuição normal, tá? E qualquer outra distribuição que se aproxime de uma normal, ela vai poder gerar uma tabela própria de probabilidades. O que seria isso? É o seguinte, é como se você tivesse amostra 1, amostra 2, até você chegar, elementos amostrais, até chegar na amostra N. Se você juntar tudo isso aqui, você for calcular a média e o desvio padrão, o que ele diz é o seguinte, que isso aqui vai tender para uma normal de média μ e variância sigma 2. Se isso aqui for verdade, o que vai acontecer mais importante? Vai acontecer que você vai conseguir definir estatisticamente qual seria a probabilidade, por exemplo, de você encontrar um valor entre, digamos, x4, certo? E x, digamos, 10, se isso for verdade. Então ele vai gerar uma medida P de probabilidade. Isso aqui é de importância máxima, porque no conteúdo anterior da normal você viu que a gente conseguia como estabelecer essa relação aqui, com a probabilidade de um número x está entre x4 e x10. Então ele tem uma medida de probabilidade e ele se comporta dentro de uma normal. Bom, o mais importante das distribuições amostrais é que, além da normal, certo? Além da normal, quer dizer, um problema que a normal exige é que você teria que conhecer uma média, digamos, populacional e uma variância populacional também para você poder fazer afirmações com ela. Mas daí vem outra situação. Se os seus dados eles se comportam dentro de uma normal, você pode estender todo esse conhecimento da normal para outras distribuições que são semelhantes à normal. A distribuição mais famosa que a gente tem aqui em relação à normal seria a distribuição de student, certo? Ou o famoso T de student. O T de student, na função de trabalho de T de student, veja, eu não necessariamente preciso da minha média populacional. E não necessariamente eu vou precisar da minha, média populacional não. Aqui, ó, média populacional, e não necessariamente eu vou precisar da minha variância ou desvio padrão populacional. A vantagem de student é que ele se assemelha, ou seja, o que seria assemelhar? Ele se aproxima de uma normal, tá? Mas não necessariamente você precisa ter dados populacionais para se trabalhar, para fazer afirmações com ele. Como seria a distribuição de student? Ela é muito semelhante à normal. Ela seria isso aqui, ó. Existe, na teoria estatística, né? Existe um valor T, que esse valor T, pelo teorema do limite central, ele diz que se você pegar a média amostral, subtrair da média populacional e dividir isso pela raiz quadrada da variância por N, isso aqui vai se aproximar de uma T de student. Perceba que esse S aqui, que é o mais importante, ele não é um desvio padrão populacional, mas sim amostral. Ele foi construído a partir do x1, x2, x3, até o xenésimo que você tiver. Então essa é uma grande vantagem para ele. Existe um termo muito comum para distribuição de student que é chamado de grau de liberdade. Esse grau de liberdade aqui vai ser importante porque nós vamos precisar dele para consultar a nossa tabela, certo? A nossa tabela ela não vai ser mais uma normal, uma Z, vai ser uma tabela T, tá? Mas ela guarda algumas propriedades que são iguais à normal. Simetria, semelhança com a normal, entre outras. O gráfico da distribuição de probabilidade de student também é parecido, só que a região aqui, essa região aqui do meio, ela é mais esticada, certo? É diferente da normal. A normal ela é mais achatada, certo? O que seria importante aqui? O importante para você saber como é que se encontra o valor de T calculado é você ter em mente que você precisa saber qual seria essa região aqui, ó, em termos no valor de alfa, certo?
Se você tiver o valor de alfa, você consegue identificar aqui qual o valor dessa região na forma de t. Então você precisa ter duas coisas. Um seria o valor de alfa e o outro seria o valor de n-1. Lembrando, n-1 é o grau de liberdade, certo? Então veja, a área toda, essa área toda aqui, ela corresponde 100% da probabilidade. Então o que eu estou interessado é em descobrir quanto é que vale essa pequena área aqui em termos probabilísticos. Então, se todo vale 100%, então essa região aqui menos 100% vai dar o meu valor t. Tá? E como é que eu vou, e como é na prática que assim, como é que eu vou identificar quando for uma normal? Quando for uma normal, você vai ter geralmente objetos acima de 30 elementos. Quando é uma normal, isso aí está escrito na apostila, é só você dar uma lida, depois a gente conversa. Mas veja, quando você tem objetos acima de 30 unidades dentro de uma amostra, essa distribuição amostral ela vai tender para uma normal. No entanto, student seria o seguinte, ao contrário, ele vai trabalhar com t de student quando você tiver menos que 30 elementos. Igual, isso aqui fica uma controvérsia, mas você pode considerar igual ou menor que 30 elementos. Então, quando você tiver isso, você já tem que trabalhar com a t de student. Do mesmo jeito que você trabalha com a normal, só que você vai trabalhar com a t de student. Por que isso aqui é importante? Porque, veja, existem situações onde você não consegue obter 30 amostras, ou mais, tão pouco, mais de 30 amostras. Digamos, uma doença rara. Você quer estudar um objeto que ele dá muito defeito, mas só que esse objeto é muito caro. Então acaba sendo uma amostra inviável. Então a importância de student é essa, ele reduzir a quantidade de amostras e mesmo assim ter uma segurança tão boa quanto a normal. Continuando aqui, digamos que essa aqui é a tabela de student, certo? Você quer calcular o t de student para um alfa de 5%, certo? E o grau de liberdade desse objeto, digamos que o grau de liberdade seja 7. Tá? Então, qual seria esse valor na sua tabela? Então, ó, faz o seguinte, ó, 7 graus de liberdade está aqui, ó, grau de liberdade. Ó. Grau de liberdade 7, então está aqui, ó, 7. Aí agora você vai escolher o nível de significância, ou seja, o seu valor alfa, 5%. Então, 5% está aqui. Então, o valor que você está procurando, o valor T aí seria 1,895, certo? Digamos que você está atrás de um valor T alfa, ou seja, a probabilidade de você estar errado seja de 20%. E o seu grau de liberdade, digamos que você está trabalhando com 22 amostras, então 22 menos 1 dá 21. Então vamos buscar esse valor aqui, ó. Número de amostras 22, grau de liberdade é 21, certo? Então, 21 está aqui, ó. Seu grau de liberdade. 20%, ó, 0,20 está aqui. Certo? Então o valor que você tem de t de student 0,859. Então 0,859, tá? Então você treina em casa aí essas consultas e a gente vai continuando aqui a aula. Bom, então eu posso trabalhar aqui com t aqui de várias formas. Lembre que a função de t é isso aqui, ó. T é o que? O t é essa forma aqui, mas também eu poderia dizer o seguinte, eu poderia querer estimar qual seria a média de funcionamento de um determinado objeto meu que tenha x barra como média. Então eu posso, ó, trabalhando essa função aqui, fica assim, ó. Vou pegar aqui a caneta, x barra, a média de funcionamento seria mi mais t vezes sigma a raiz de n. Então o que eu estou fazendo aqui? Eu estou estabelecendo um valor de t, um valor de x barra, e vou dizer o seguinte, qual é a probabilidade do meu x barra funcionar ou, sei lá, existir, certo? Enquanto em relação à média
a média? Será que ele vai ser acima da média populacional? Será que ele vai ser abaixo da média populacional? Então, essa função aqui eu posso trabalhar dessa forma e saber, dentro de alfa possibilidades, qual é a probabilidade do meu valor de x barra ser maior do que a média ou ser menor do que a média. Então, como é que eu faço isso? Um exemplo aqui prático. Bom, nesse exemplo aqui, vocês vão perceber o quanto a indústria pode ser perversa com você. Então, veja só, isso aqui é o que acontece na fábrica dia a dia. Uma fábrica quer estabelecer o termo de garantia partindo de uma amostra de 14 motores elétricos. A média populacional é de 150 horas registradas ao longo do tempo, ou seja, isso aqui é uma coisa muito grande que ele registrou de acordo com a produção da fábrica dele, certo? Então ele tem 150 horas em média. E o desvio padrão dessa amostra, ou seja, desses 14 motores aqui que ele fez, que ele separou, porque lembre, a amostra pode ser muito cara, deu um desvio padrão dessa amostra de 60 horas. Bom, considerando que essa fábrica deseja dar garantia a 1% do total da produção, veja só, a fábrica sempre faz isso, 1% do total da sua produção. Quando seu computador quebra é desse jeito, então todos os custos já estão pagos ali, quando você aciona a garantia. Então, qual é o máximo de garantia a ser impressa no manual do proprietário, ou seja, o que vai chegar até o consumidor? Observe, essa distribuição ela vai ser uma distribuição do tipo student. Por quê? Porque nós estamos trabalhando com dados amostrais, 14 motores. A média geral desse camarada aqui é de 150 horas. Isso aqui é a média dele histórica. Ele quer garantir apenas 1% da produção total. Então, 1%, veja, toda essa curva aqui ela deve representar 100%. Tá? O que ele quer? Ele quer que apenas 1% desses motores produzidos deem errado, para ele acionar a garantia. Então, qual seria a quantidade em horas que ele deve estabelecer para que essa região aqui vá valer 1% e para que essa região aqui, ou seja, toda a região que não vai ter garantia, vá representar 99%. Essa é a perversidade da indústria. Então veja, como é que eu vou estabelecer isso? Ó, essa região aqui ela não muda, porque o fabricante já disse que só vai segurar 1% do total. Então, como ela está à esquerda, ela vai ser negativa. Tá? O que eu vou fazer? Lembra daquela média, ó, x barra, para se descobrir mi menos, porque a gente está à esquerda da média. Se fosse à direita, seria positivo. Então vai ser o T de student, que você vai constar na tabela, vezes sigma não. A gente vai trabalhar com S, porque a gente está trabalhando com dados populacionais, dividido pela raiz de N. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou estabelecer qual seria a quantidade de horas aqui que vai representar daqui para trás 1%. Certo? Então isso aqui fica 150 mais, aí vem um segredo, o valor de T. O valor de T é 1% que você vai consultar na sua tabela e o grau de liberdade vai ser 13, sempre menos 1. Então seria, vamos escrever aqui, ó, T de 13, porque é o grau de liberdade, e 1%, certo? Para a gente consultar na tabela. Vamos consultar aqui, ó, 1% está aqui, ó, 0,01. Certo? E 13 unidades de grau de liberdade está aqui. Então 2,65. 2,65. Próximo aqui seria o que? O valor de S. S que eu estou trabalhando é o desvio padrão da amostra. Ele já deu 60 horas. Isso aqui dividido pela raiz da quantidade de elementos que você quer amostrar, 14 que nós amostramos. Então, a média em horas de funcionamento que você deve estipular para o seu fabricante aí é o seguinte, essa aqui, ó, 107,5 horas, ou seja, qualquer garantia que você botar de 107 para baixo vai ser sempre menor que 1%. O que representa isso? Quer dizer o seguinte, que você espera que apenas motores que funcionaram até 107 horas voltem para fábricas para serem retificados, consertados, que de alguma maneira aconteça isso.
Um exemplo clássico é quando o seu ferro elétrico ele quebra em menos de 12 meses. Você tem direito a mandar ele para a fábrica conserta e manda para você de volta. Então é isso aqui, ó. Isso aqui em horas, pode ser em meses, pode ser em dias. Então no nosso caso aqui a gente está dizendo que se você estabelecer a garantia desses produtos aqui, dessa fábrica, em até 100 horas, 107 horas ou 100 horas, qualquer coisa que seja abaixo de 100 horas, vai dar no máximo 1% de acionamento da garantia. Sem contar as pessoas que não acionam a garantia, pessoas que desistem, esquecem da garantia, perdem o papel, perdem nota fiscal. Então isso é o que representa a distribuição TD Student, garantias, como a distribuição normal, como a distribuição de ficha, que a gente vai ver ao longo aqui do nosso curso, tá? Obrigado, e a gente fecha essa parte.